Olá, muito boa noite. Meu nome é César. Seja bem-vindo a este humilde canal. Eu estendo a você o meu cordial abraço. É um imenso prazer contar com sua presença mais uma vez neste canal. Vamos mais uma vez, fazermos a nossa análise acerca dos escritos bíblicos. Olha, nesse canal, eu vou deixar algo assim claro, Aqui, eu não discuto crença e nem fé. Crença e fé, isso é algo pessoal. O que nós discutimos aqui nesse canal são as escrituras, tá certo? Então, no vídeo passado, eu havia falado sobre a questão da Nova Jerusalém, A Nova Jerusalém que desce do céu. E ali naquele vídeo, eu havia mencionado que aquela Nova Jerusalém que o apóstolo João ele descreve, aquela Nova Jerusalém com ruas de ouro, com muros de cristal, com todo aquele esplendor, toda aquela riqueza, aquela Jerusalém, dentro daquela narrativa em Apocalipse, aquilo foi uma alegoria que o apóstolo João ele usou ali no livro de Apocalipse. Ou seja, ela não é uma cidade literalmente que irá descer do céu. Tá certo? Então no vídeo passado nós falamos sobre isso. Tanto é que se lermos no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21, você vê que o apóstolo Paulo ele faz aquela alegoria das duas mulheres, Sara e Agar. E aí ele diz que naquela alegoria apresentada por Paulo, Agar ficou sendo representada pela Jerusalém atual. A Jerusalém atual no tempo daquela escrita, no tempo da escrita da Epístola de Gálatas. Então aquela Jerusalém que o apóstolo Paulo fala que está em escravidão com seus filhos, era a Jerusalém que estava debaixo dos rudimentos de Moisés. Ou seja, ela representava a antiga aliança. E aí Paulo diz que a Nova Jerusalém, ela é a nossa mãe, ou seja, ela não havia descido ainda. A Nova Jerusalém, ela representava o quê? A nova aliança. Então, quando você vai no livro de Apocalipse e você vê o apóstolo João descrevendo aquela Nova Jerusalém, você vê que ele fala, que ela tem ruas de ouro, que ela tem 12 portas, que ela tem ruas de ouro, muros de cristal. Então, tudo aquilo é uma alegoria, porque por meio daquela alegoria, o apóstolo João ele está querendo demonstrar a superioridade da nova aliança em detrimento da antiga. Então ele recorreu àquela alegoria em Apocalipse. Tá certo? Como é que tá passando uma moto aqui, velho? Então, aquilo foi o quê? Uma alegoria. Por exemplo, o que seria uma alegoria? Vamos pegar um exemplo aqui de uma alegoria. Uma alegoria muito famosa é um livro chamado A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Acho que muita gente deve conhecer esse livro. Aquele livro é uma alegoria. Ali ele pega o quê? Animais de uma fazenda, E por meio dessa alegoria, o autor ele quer o quê? Fazer uma crítica a um sistema de governo. Então ele usa o quê? A figura dos animais. Mas o cerne ali, o objetivo é o quê? Uma crítica dirigida a um sistema de governo. Tá certo? Então é o que acontece em Apocalipse.
quando João descreve aquela Jerusalém, não é que de fato exista uma cidade literal. É a nova aliança, ou seja, é a superioridade da nova aliança em detrimento da antiga. Então foi isso que comentamos, né, no vídeo anterior. Então agora nesse vídeo nós vamos comentar sobre ainda, né, em Apocalipse, aonde ele fala: vi novo céu e nova terra, né? Então nós vamos ler aqui Apocalipse 21. Então a você que está aí acompanhando esse vídeo, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos, né, desmistificar mais um significado das Escrituras. Vamos entender o que significa essa linguagem hebraica dos judeus quando eles falam de criação de novos céus e nova terra, né? Que isso também não é algo literal. Então, assim sendo, né, vamos a Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Veja aí o que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o apóstolo João, ele está mencionando aqui que viu um novo céu e uma nova terra, né? Então agora nós vamos entender o significado de novo céu e nova terra, né? Então, como dentro das Escrituras, né, existe uma linguagem peculiar dos judeus, vamos entender então o significado dessas expressões aqui, que o apóstolo João está mencionando, né? Porque ele diz que viu novo céu e nova terra, e aí continuando, ó, ele fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha lá, veja que ele fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, passaram em que sentido? Deixaram de existir, ou seja, cumpriram, né, o seu tempo de existência. Então você vê que em momento nenhum está falando que foi destruído aqui, né? E uma outra coisa que ele fala é isso aqui, ó. O mar já não existe. Seria o quê? Algo literal ou isso aqui tem algum significado simbólico? Então, para nós entendermos o que de fato isso aqui significa, né? Nós devemos recorrer ao Velho Testamento. No Velho Testamento contém, né, expressões semelhantes a estas, né? Então, assim sendo, vamos recorrer ao Velho Testamento e vamos ver em qual contexto essas expressões aqui, ó, elas estavam inseridas. Porque o Apocalipse, ele também é escrito debaixo da mesma cultura judaica, né? É escrito debaixo da mesma cultura e, sendo então a mesma cultura, o significado de céu e terra aqui é o mesmo que está no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, nós vamos identificar então o que vem a ser isso aqui, né? Céus e terra, novo céu e nova terra. Então vamos a um livro de Isaías. Isaías, capítulo 51, versículo 15. Olha o que diz: pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é meu nome.
ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, olha isso, né? Para que eu estenda novos céus, continuando aqui, e funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Então, novamente, aqui em Isaías, nos deparamos com expressões muito semelhantes ao que João disse em Apocalipse, né? Em Apocalipse, João disse que viu novo céu e nova terra. Aqui, o profeta Isaías está falando o quê? Ele se apresenta como Deus, Senhor dos exércitos, e te protejo com a sombra da minha mão para que eu estenda novos céus, né? E funde nova terra, certo? Vamos a mais um exemplo, no mesmo livro de Isaías, vamos ver mais um exemplo de criação de novos céus e nova terra. Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Você está vendo? Novamente, o profeta Isaías mencionando, por meio de seus oráculos, né, a criação de novos céus e nova terra. A mesma linguagem que aparece em Apocalipse. Em Apocalipse, o apóstolo João cita essa mesma linguagem que o profeta Isaías está aqui usando em seus oráculos, né? Em suas profecias. Então agora, muito bem, então agora nós devemos agora entender qual é o contexto disso aqui. Vamos analisar primeiro esse contexto. Então aqui, o profeta está mencionando a criação de novos céus e nova terra, né? Olha só, vamos continuar a leitura. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém. Então agora já fica claro, né, que esse novos céus e nova terra que o profeta Isaías ele menciona aqui não diz respeito à criação de um novo globo terrestre. Não seria um novo planeta Terra que estaria sendo aqui construído, né? Mas o que seria esse novo céus e essa nova terra? Esse novo céus e essa nova terra estavam se referindo a Jerusalém. Ora, Jerusalém, então novos céus e nova terra aqui era uma referência a Jerusalém. Está certo? Agora, por que Jerusalém? O que aconteceu com Jerusalém? Porque se Jerusalém ela tivesse que ser recriada novamente, qual era a condição da cidade de Jerusalém nesses dias? Olha só o que diz o capítulo 64 e o versículo 10. Vamos lá?
Aí está. Isaías 64:10. Ó. Olha o que diz aí. Ó. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto. Sião em ermo. Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias de sobremaneira? Então aqui você consegue enxergar que dentro desse contexto, né, é possível enxergarmos então, dentro desse contexto, né, no momento em que Isaías ele está relatando esse oráculo, que Jerusalém, ela estava o quê? Ela estava destruída, certo? Jerusalém estava assolada. Então aqui, né, dentro desse contexto, é possível então nós analisarmos que esses novos céus e essa nova terra estavam limitados a Jerusalém. Então nós vimos aqui que a condição de Jerusalém nesses dias era que Jerusalém ela estava assolada. Jerusalém e o templo. Tudo estava assolado, né? Então, Jerusalém então ela foi assolada pelo Império Babilônico. Isso na pessoa de Nabucodonosor, né? E aí o profeta diz aqui, ó, que Deus criaria novos céus e nova terra, e não haveria lembrança das coisas passadas. Certo? Não haverá lembrança. Então, o que seria essas coisas passadas? Ora, dentro desse contexto, as coisas passadas seriam o quê? Os 70 anos de cativeiro que o povo judeu passou nas mãos da Babilônia. Então tá certo? Então esse novo céus e essa nova terra não é a criação de um novo planeta Terra. Analisando aqui o contexto, fica claro que isso aqui estava direcionado a Jerusalém. Então, ou seja, era a reconstrução de Jerusalém. Era um novo recomeço para Jerusalém. Tá certo? Tanto aqui em Isaías 65, como em Isaías 52, que também aparece essas mesmas expressões. Você vê que em ambos os capítulos a referência é Jerusalém. Vamos fazer uma rápida análise em Isaías 52. Olha isso. Isaías 51:15. Veja aí o que diz. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó, Jerusalém. Você está vendo que tanto em Isaías 65, quanto aqui em Isaías 52, a expressão de novos céus e nova terra que seriam criados também estavam se referindo a Jerusalém? E que esse contexto é o mesmo? Era um contexto em que o povo estava exilado? Olha o versículo 11. Como que de fato isso fica claro, né? Olha o que diz aí o versículo
11, né, de Isaías. Veja aí. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. E perpétua alegria coroará a cabeça, o regozijo e a alegria alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Voltarão os resgatados. Voltarão de onde? Ora, o povo judeu não estava cativo na Babilônia? Não é isso? Olha o que diz o versículo 14. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá onde? Na Babilônia, né? Lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Você entende agora, então, que o contexto em que o profeta Isaías fala de criação, né, de novos céus e nova terra, era algo que estava limitado a Jerusalém, e que o contexto aqui era o contexto em que o povo estava cativo da Babilônia? Então agora entenda, gente. Criação de novos céus e nova terra, analisando aqui esse contexto, isso estava o quê? Condicionado à reconstrução de Jerusalém quando o povo voltasse do cativeiro da Babilônia. Isso aqui não tem nada a ver com a criação de um novo planeta Terra. Era um novo recomeço. Um novo recomeço para Jerusalém. Então, quando se fala em criação de novos céus e nova terra, pode-se dizer que é uma nova o quê? Uma nova etapa, um novo começo, uma nova realidade. Então agora vamos agora então ao livro de Apocalipse. Agora sim, eu acho que é possível agora nós fazermos uma leitura, né, tendo isso em mente, essa visão do hebraísmo, né, essa visão da cultura judaica, de que criação de novos céus e nova terra não seria de fato uma destruição do planeta Terra. Não seria aqui Deus criando um novo planeta Terra, como nós vimos aqui em Isaías, né? E sim, analisando aqui o contexto de Isaías, os novos céus e a nova terra que foram criados aqui, era o quê? A reconstrução de Jerusalém após o término do cativeiro da Babilônia. É esse o contexto no qual a expressão de novos céus e nova terra está inserida. Agora vamos em Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bom, agora fica claro, né, que esse novo céu e essa nova terra era uma referência à Nova Jerusalém. Se continuarmos a leitura no versículo 2, olha aí o que diz aí o versículo 2. Vi também a cidade santa, olha lá, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Olha aí. Então essa Nova Jerusalém, que no vídeo passado nós deixamos claro que é a nova aliança, então esse novo céu e essa nova terra não era a criação de um novo planeta Terra, e sim uma nova realidade, ou seja, uma nova aliança, ou seja, a graça de Deus que estava sendo estabelecida no momento em que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que era esse primeiro céu e essa primeira terra? Esse primeiro céu e essa primeira terra era uma referência a Jerusalém antiga, a Jerusalém que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, que estava
em escravidão com seus filhos. Então, no momento em que aquela Jerusalém passa, aquela Jerusalém que estava sob os rudimentos de Moisés, porque aquela Jerusalém, ela representa a velha aliança. Então, no momento em que a era mosaica se acaba, no ano 70, com a destruição de Jerusalém, o novo céu e a nova terra surgem, ou seja, um novo céu e uma nova terra, que é a nova Jerusalém. Haja visto que ela até diz aqui que o mar já não existe. O que seria o mar? Ora, dentro aqui da linguagem hebraica, o mar significa o quê? Gentios, povos gentios, não é? A terra referindo-se a Israel, e o mar eram os gentios. Então, no momento da velha aliança, a terra e o mar não poderiam se juntar, não poderiam se fundir. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela causava a separação entre os judeus e os gentios. Então, no momento da nova aliança, o mar já não existe mais, ou seja, não há mais essa separação entre judeus e gentios. Todos passaram a ser um único povo, ou seja, Cristo derrubou o muro de separação que era a lei de Moisés. E uma vez que esse muro cai, judeus e gentios passam a viver nesse novo céu e nessa nova terra, que é a nova aliança, não existindo mais a presença do mar, ou seja, a presença dessa denominação de gentios e judeus. Então é por isso que falam aqui que o mar já não existe. Esse mar aqui não é o mar literal, e sim o mar referindo-se aos gentios. Tá certo? Porque todos agora na nova aliança, independente de ser judeu ou ser gentios, todos em Cristo somos um. Tá certo? Então esse novo céu e essa nova terra seria isso. Então, quando o apóstolo João ele fala que viu novo céu e viu nova terra, ele não está se referindo, gente, a um planeta Terra. Não é um novo mundo cosmos, e sim o quê? Uma nova aliança. Ele vê esse novo céu e essa nova terra no momento em que o primeiro céu e a primeira terra passam. Ou seja, no momento em que a antiga aliança ela se extingue, o novo céu e a nova terra surgem. Novo céu e nova terra, referindo-se a Jerusalém, que desce do céu, que é o quê? A nova aliança. Está certo? Bom, então era isso que eu queria deixar exposto no vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente início de semana, tá certo? Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.